Tem um destaque importante que chega de Brasília, porque o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele endossou o discurso da mesa diretora da Câmara e criticou o avanço do chamado pacote anti-STF. Segundo o senador, a PEC, que dá aos parlamentares o poder de derrubar ou suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. Pacheco afirmou que a medida sequer será discutida ou questionada, pois, em sua análise, a palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei no Estado Democrático de Direito é do Judiciário. Quem também fez coro em prol dos magistrados e da Corte foi o governo federal. Segundo a Secretaria de Relações Institucionais, a base governista tem uma posição clara sobre esse tema e trabalha para impedir a votação desse projeto no plenário da Câmara. Além disso, a pasta também revelou que a base aliada atua para tirar o foco sobre o STF e pautar o debate e também as votações sobre pautas econômicas. Tema importante para a gente trazer os nossos comentaristas para refletir, trazer os pontos de vista necessários. Mota, presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, na contramão de vários parlamentares ou de grupos do Congresso Nacional, grupos de deputados e senadores que defendem mudanças para reequilibrar as forças. Bom, pelo posicionamento dele, qualquer articulação feita nesse mandato será em vão, né? Vai ser preciso aguardar o próximo presidente do Senado, me parece. Tudo indica, Caniato, e eu acho que pouca gente vai ficar surpresa com esse resultado. Olha, eu não sou jurista, não sou advogado, então meu comentário aqui é puro palpite de alguém que acompanha um pouco o que acontece no mundo, grande estudioso da experiência americana de república. E no meu entendimento, né, de novo, meu entendimento de amador, não existe um poder que tenha a última palavra numa república. Tá? O que existe é um equilíbrio entre os três poderes. Então, na minha concepção, vamos imaginar que o Congresso passa uma determinada lei e essa lei é considerada como inconstitucional. Ora, o Congresso pode aprovar uma mudança na Constituição de tal forma que essa lei não seja mais inconstitucional, que ela possa, então, ser aprovada, porque o Congresso tem o poder de modificar a Constituição. Tá? Se o Congresso tem o poder de modificar a Constituição, como é que pode uma dessas modificações ser considerada inconstitucional? Tá? É uma coisa meio complicada. E se você estender esse raciocínio, você pode chegar num ponto em que o Congresso fica impedido de fazer qualquer coisa, porque tudo que o Congresso fizer pode ser considerado inconstitucional. Agora, imagine, por exemplo, que o Congresso resolva convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Será que também não pode? Será que essa Constituição, que é, se eu não me engano, é a 7ª que a gente tem, né? Se eu estiver errado, o Dávila me corrige aqui. Mas é a nossa 7ª Constituição e ela agora é definitiva, é a Constituição pétrea, que não pode mais ser substituída por outra e nem pode mudar. É uma coisa meio complicada, né? Eu também não acho correto chamar essa PEC de PEC anti alguma coisa. Para mim, essa PEC é uma PEC pró. É uma PEC pró-equilíbrio, pró-república, pró-liberdade. É assim que eu vejo essa situação. Você, Cristiano Beraldo, posicionamento do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, criticando a proposta de emenda à Constituição que promoveria mudanças e limitaria os poderes do Supremo Tribunal Federal e deu todas as sinalizações de que isso não avança, pelo menos enquanto ele for presidente da casa. Se os parlamentares mantiverem esse desejo, só na próxima gestão, né? Que muito possivelmente será alinhado a Rodrigo Pacheco, ao que tudo indica. Ato autoritário que nega a maioria formada pelos parlamentares, mas ato daquele que, na hora de falar em defesa da democracia,
enche a boca, eleva o tom, cerra os punhos, vamos defender a democracia. Na hora H é isso aí que a gente está vendo. Ora, os parlamentares, se formam maioria para discutir o tema, estão ali representando uma parcela muito significativa da sociedade brasileira, e se fizer uma pesquisa em qualquer lugar do Brasil, muito provavelmente chegarão a uma resposta única, que há a percepção clara que estamos vivendo um momento de desequilíbrio entre os poderes. Mas vamos pegar a vontade da maioria, Caniato, neste assunto, vamos jogar no lixo e vamos analisar exatamente do que se trata isso. Se trata de sentimentos que não deveriam fazer parte do debate público. Por quê? De um lado, há o interesse individual daquele que, exercendo o mandato de presidente do Senado Federal, tem interesses político-eleitorais em ser candidato ao governo de Minas com apoio do governo. Pelo menos é isso que se fala em Minas Gerais, é esse o caminho que tem sido trilhado por Rodrigo Pacheco. Então, do outro lado, existe a vontade dele de agradar o Executivo. O Executivo olha para o Judiciário com receio. Não é respeito, é receio, porque sabe que hoje há uma concentração elevada de poder nas mãos do Judiciário. Como gato escaldado tem medo de água fria, é melhor manter boas relações com o Judiciário. Olhando para o Judiciário, não se está disposto ali a se discutir o equilíbrio entre os poderes, porque ninguém quer abrir mão de um poder conquistado, sobretudo quando esse poder tem uma série de consequências maravilhosas. Então, usa-se, de um lado, o interesse pessoal e, de outro, o medo, para se manter tudo tão desequilibrado e desarmonioso como está atualmente. É curioso, né, Dávila? Porque eu me lembro que a época da apreciação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal daquele assunto que tratava da descriminalização do porte de maconha para quem tivesse até 40 gramas, o senador Rodrigo Pacheco se manifestou dizendo que aquela decisão sobre descriminalizar ou não o porte de maconha seria do Congresso Nacional. Ele fez críticas, inclusive, à apreciação por parte do Supremo naquela ocasião. E eu percebi que muitos parlamentares ficaram entusiasmados com aquele posicionamento e vislumbravam que poderia haver no futuro, nos meses subsequentes, posicionamentos importantes do presidente do Congresso Nacional no que tange colocar em pauta medidas que alguns grupos defendem. Só que me parece que foi apenas uma impressão e eles não viram na figura do senador Rodrigo Pacheco alguém que pudesse colocar em pauta algumas medidas. Quando ele traz esse tipo de posicionamento, ele acaba esbarrando justamente na vontade de um grupo significativo, né, do Congresso Nacional, no caso do Senado. Mas se a gente amplificar para a Câmara, é preciso considerar também que há muitos parlamentares que defendem ajustes nesse regramento. Dávila. Caniato, o ideal era isso, ter uma grande reforma do judiciário aprovada na CCJ, de acordo com a vontade popular. Isso é aprovado e se faz as reformas de reequilibrar os poderes. Mas no mundo real da política não é assim que acontece. E aí está faltando o que eu chamo de estrategista político. Por exemplo, veja a questão das drogas que você falou. Aquilo fez com que o Senado aprovasse uma medida de criminalização de qualquer porte e qualquer quantidade de droga. Agora tem que votar na Câmara, mas aquilo teve uma reação. O que precisa é coordenar melhor essas reações para fazer que, com a mesma celeridade que foi votado no Senado, seja votado na Câmara, porque senão um poder mostra celeridade, o outro engaveta e as coisas não andam. Então, o primeiro ponto é não deixar esses projetos de correção de decisões de ingerência do Poder Judiciário sobre o Legislativo parar na gaveta.
Precisa coordenar o presidente da Câmara com o presidente do Senado. Ó, eu vou colocar em votação isso aqui no Senado, você tem que colocar imediatamente em votação na Câmara, para que nós possamos dar um recado claro ao Supremo. Isso aqui não é a sua área. A mesma coisa deveria tratar da questão do aborto e a questão da demarcação de terras indígenas. Então, primeira coisa, a melhor forma de começar a acabar com o ativismo legislativo do Judiciário é o Congresso reagir de maneira coordenada nesses temas importantes. A segunda coisa é fatiar essas reformas e aprovar com celeridade aquelas que têm consenso. Por exemplo, o fim das decisões monocráticas já foi aprovado no Senado. Por que não fazer uma força-tarefa, pegar essa PEC 28 que foi aprovada na CCJ e coloca logo em plenário, depois discute as outras, mas você já ali marcou um ponto importante de cercear a decisão, a maneira pela qual o Supremo hoje toma decisão, por decisões monocráticas. Então, está faltando um pouco de visão estratégica e coordenação melhor dos poderes do Senado e da Câmara, porque este é o jeito para começar a dar recado. Então, ao invés de ter uma reforma ideal, ampla e restrita para tentar enquadrar e que vai ficar na gaveta, e aí não adianta nada, por que não pegar temas pontuais, tirar da gaveta, coordenar melhor a aprovação e fazer com que isso avance e dê um recado claro para o Poder Judiciário que dá um basta, chegou a hora de parar com essa história do ativismo do Judiciário. Então isso me parece muito mais inteligente e eficaz do que grandes projetos que acabam na gaveta. Interessante a sua reflexão, viu, Dávila? Até passo para o Mota, se quiser trazer um complemento. Você acha que isso que o Dávila, enfim, vários especialistas e analistas falam em ativismo legislativo do Judiciário, isso passa também por uma desorganização, falta de coordenação também do Congresso Nacional em dar a resposta rapidamente? Porque, ok, debates, reuniões, vamos pensar isso lá para frente, mas quando vai ver, a medida já foi aprovada no STF, né, Mota? Eu acho que essa é uma disputa complicada, Caniato, porque não há simetria, né? Você, quando olha para o Congresso Nacional, você está vendo pessoas que de 4 em 4 anos precisam ter votos suficientes para continuarem ali. Você está vendo pessoas cujos mandatos, que até pouco tempo eram sagrados, agora já não são. Se você disser uma coisa que é mal interpretada, você pode perder o seu mandato, você pode ficar inelegível por ter feito uma reunião. Então, a situação do Congresso não é uma situação simples. Eu acho que o Congresso levou tempo para entender o que está acontecendo. Eu acho que é justo dizer que a maioria de nós também levou muito tempo, né? A gente teve dificuldade de entender o que estava acontecendo no Brasil. É aquela história do sapo que é colocado numa panela com água fria, você liga o fogo, o sapo leva algum tempo para perceber que a água está esquentando, né? Dizem que o sapo não percebe e morre. Outros dizem que não, que chega uma hora que o sapo pula para fora da panela. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de ver esse experimento acontecendo na nossa frente nos próximos tempos. Pois é, quer arrematar, Beraldo? Vou trazer uma outra informação que tem a ver, inclusive, com as propostas de deputados e senadores para promover mudanças no Supremo Tribunal Federal. Mas se você quiser só fazer um último comentário, à vontade. Não, rapidamente, eu acho muito difícil a gente encontrar um caminho com mudanças pontuais para a gente restabelecer essa ordem, esse equilíbrio que é essencial para um funcionamento adequado do país, porque esse funcionamento adequado é o que inspira as pessoas, o cidadão comum, pessoas como nós aqui, a respeitarmos institucionalmente o nosso país. A gente precisa olhar para a estrutura que nos governa e entender que existe um rito que está sendo cumprido, que nós compreendemos de forma muito clara e inequívoca
o papel de cada um. Quando começa a haver confusão sobre isso, o sentimento que prolifera na sociedade é um sentimento muito negativo, especialmente no momento em que nós, como sociedade, percebemos uma série de mazelas que o poder público proporciona, porque executa mal o seu trabalho, e aí eu estou levando em conta tanto o legislativo, que vai aprovando benefícios e isso e aquilo para bandidagem, vai sendo conivente com esse estado de coisas horroroso que nos assola, o executivo, que num interesse na eleição, na reeleição, no apoio desse aqui, daquele ali, vai fechando os olhos para coisas extremamente relevantes, vai querendo beneficiar os seus, abrir espaço para os seus. Aliás, um caso absurdo no Rio de Janeiro, onde a gente vê transplante de órgãos contaminados com HIV em clínica de um tio do secretário de saúde, que não tem capital social, mas tem contratos milionários com o Estado. Quer dizer, um vexame absoluto. E a gente tem no judiciário essa preguiça enorme de ser duro com quem comete crime hediondo, entretanto, muito enérgico com pessoas que se expressam de uma determinada forma ou ousam disputar pagamento de impostos com o governo e vão tentando sobreviver com os embates aí que tem com o Estado brasileiro. Então, isso tudo, esse conjunto de coisas, gera esse sentimento extremamente negativo em relação ao país. E quando isso predomina, que é o momento que temos agora, Caniato, eu não vejo como resolver só com remédios pontuais. A gente precisa de uma cirurgia, porque senão vai ser muito difícil. Bom, vamos ver se a notícia que eu vou trazer agora é um remédio pontual ou uma cirurgia.